eu tenho mais de 15 anos de atuação dentro do recursos humanos, passei por diversas empresas, por diversos tipos de empresa e portes de empresa, e lá no início da minha carreira, realmente, ficava muito perdida. Era recrutamento de um lado, né, a minha principal entrada foi dentro do recrutamento e seleção, e eu também olhava para o recrutamento e seleção e não via conexão nenhuma do que eu fazia, aquele tanto de entrevista, várias seleções, testes aplicados, e eu não via nenhuma conexão com o que eu estava fazendo efetivamente, né, daquela operação, porque do recrutamento, e olha que o recrutamento é uma área super estratégica, treinamento de um lado, capacitações de outro lado, enfim, avaliação, clima, tudo solto, né? Claro que as ações elas foram se tornando mais generalistas com o tempo. E aí, com o tempo, eu fui pensando assim, gente, eu preciso ter um método para conseguir aplicar dentro das organizações, porque o que não me faltava era esforço, eu tinha muito esforço, eu tinha dedicação, eu me dedicava, eu era comprometida. E além de tudo, eu queria muito crescer dentro do recursos humanos, eu queria ter reconhecimento, eu queria ser valorizada e eu queria ter uma remuneração melhor, né? E aí eu falei, não, eu preciso realmente criar algo em que vai fazer uma transformação na minha carreira e na empresa. Foi aí que eu criei o método do ciclo de gestão de pessoas, né? Que eu consegui organizar o RH na prática e efetivamente implementar o recurso humanos dentro das organizações. E a grande virada de chave foi aí, quando eu efetivamente trouxe um resultado significativo em que a gestão de pessoas começou a ser vista realmente como um setor de valor para a empresa. E eu comecei efetivamente a crescer até me tornar gerente de RH. E hoje eu tenho a grande missão de trazer isso para você, que é trazer uma metodologia em que vai te fazer essa diferença na sua vida profissional, vai transformar a sua carreira, né? De uma forma mais clara e rápida, para que você aplique tudo isso que eu vou mostrar aqui para você na prática, né? A gente sempre tem um problema, né, que por que que a maioria das pessoas não conseguem aplicar, né, o que que aprende, né, é importante a gente falar isso. Dependente de quem está começando ou quem já está no trabalhando dentro do recursos humanos, né, e quer crescer, né. E a gente já sabe aqui, né, depois da história que eu te contei, da minha história, né, que não é por falta de esforço, né, estuda muito, mas não sabe por onde começar, né, aprende ferramentas soltas, né, e falta uma lógica, uma estrutura, para que você tenha um passo a passo importante, claro, para você crescer, né. Então é exatamente isso que o método entrega para você, que é o método do ciclo de gestão de pessoas, que eu vou começar a te mostrar agora aqui. Então, o que que é o método do ciclo de gestão de pessoas? Ele é um método, um caminho contínuo que vai conectar todas as etapas do RH, tá? Uma estrutura clara que mostra o passo a passo, de cada área do RH. Aqui eu estou falando de uma forma macro, tá, gente? E um método aplicável que você pode usar desde o primeiro dia que você já começar a aprender, né? E a lógica sistêmica que faltava para você crescer no recursos humanos. Então, é um método estruturado, o ciclo de gestão de pessoas é um método estruturado para você transformar sua forma de atuar dentro do recursos humanos. O conceito de gestão de pessoas é o quê? É o conjunto de práticas, políticas, estratégias voltadas para atrair, desenvolver, engajar e reter talentos dentro da empresa. E aí, de novo, reforçando, hoje as pessoas não são mais recursos, né? A gente administra empresas com pessoas, né? E aí essa é a grande diferença. Os profissionais, as pessoas, o trabalhador, se tornou parceiro ativo do negócio. O ciclo de gestão de pessoas, ele fala da jornada do colaborador. Então, a jornada do colaborador você sempre vai pensar que ele está entrando na organização, ele está sendo selecionado, né, atração, sendo selecionado, depois ele vai passar por um período de adaptação, vai passar por um desempenho e desenvolvimento e partida, né? Então, entrada, adaptação, é, é, vai medir, né? Nós vamos medir ele, aí vai movimentar, né? As pessoas estão sempre movimentando dentro da organização. Se eu fico com elas, eu desenvolvo, e se por algum motivo não entregou, ela não quis também, enfim, ela sai. Então, esse ciclo é um ciclo constante dentro das organizações e dentro da gestão de pessoas, tá? Então, a gente fala da jornada do colaborador, desde a atração até a partida desse colaborador. O ciclo de gestão de pessoas, ele precisa de trazer uma coisa que se chama experiência do colaborador. Então, é, a jornada, ela precisa de estar conectada com tudo que o colaborador vive dentro da organização. Esse é o primeiro ponto, em relação à metodologia, porque é importante você entender que a gente está falando do macro, depois vocês vão ver que eu vou trazendo mais detalhes aí. O ciclo de gestão de pessoas vai fazer com que, vai pensar que esse ciclo de atração até a partida seja uma experiência positiva do colaborador, seja uma experiência em que ele se sinta
bem dentro da organização e que a gente já entendeu que como o colaborador é o parceiro ativo do negócio, se ele está feliz e bem, ele tem melhores resultados, tá? Então, a gente fala hoje de uma experiência do colaborador. Não existe a experiência do cliente, a gente tem experiência dos clientes internos, tá? Então, é isso. O ciclo, de uma forma macro, traz essa reflexão, tá? E aí, gente, pensando no ciclo de gestão de pessoas, é que se você não tem essa visão, né, você acaba atuando como um profissional isolado. Você acaba atuando como um profissional que não consegue enxergar esse todo, né? Então, e a missão do recursos humanos é conseguir conectar pessoas e resultados, né? Então, o RH generalista, esse RH 360, esse profissional 360, ele vai ver o ciclo como um sistema integrado. Então, ele sabe que o colaborador vive uma jornada completa. Ele vai entender, na hora que ele entra, todos os processos e ações e ferramentas que eu tenho dentro do ciclo que vai trazer essa missão, que vai efetivamente cumprir a missão do RH, que é conectar pessoas e resultados. E aí, realmente, quando você domina esse ciclo, quando você domina essa visão e tem um método, você, além de ter o método, você consegue agir com mais clareza, né? Você consegue ter mais segurança, você consegue ter mais efetividade, você consegue ter mais organização, né? É muito mais fácil você conseguir entregar, né? Então, rapidamente, eu vou mostrar para vocês aqui sobre toda a estrutura do recursos humanos, tá? Que é uma estrutura muito completa aqui, que vem do ciclo de gestão de pessoas, tá? Eu quero que vocês entendam que a gente tem o ciclo, e aí ele dá a base, né? Ele é o macro, a visão macro de toda a estrutura que vem desse método para se implementar um RH, tá? Então, a gente fala, né, de todas essas áreas aí do ciclo de gestão de pessoas. E aí, gente, quais são essas áreas, tá? A gente fala da introdução, mas na verdade é a implementação, tá? Então, a gente fala da área de implementação, né? Como iniciar o ciclo de gestão de pessoas, aí que é importante saber, né, aprofundar sobre a missão do RH, da da gestão de pessoas, a importância estratégica da nossa área, né, o valor da área. E a organização, a gestão de pessoas, ela é dividida dessa forma. Então, o ciclo, né, a gente coloca ele aqui dentro, que é uma área de ingresso, né, a entrada das pessoas, quem deve trabalhar na organização, que é onde está o recrutamento, seleção e integração. Aí a gente fala de uma base, que é a estrutura organizacional, que é uma base para a estratégia da organização, né? Eu falei isso no início da nossa imersão aqui. Então, o que as pessoas deverão fazer, né? É onde fica a identidade organizacional, missão, visão e valores, né? O que as pessoas deverão fazer, por quê? É onde está as competências, o desenho organizacional, as descrições de cargos. Então, ele que vai dar base para tudo que você faz no RH. Então, olha, tá vendo como é que se conecta? A parte de recompensa, né? Como recompensar as pessoas, né? Onde está recompensas, remuneração, benefícios e serviços, onde estão as políticas de gestão de pessoas. A parte de desenvolvimento, como desenvolver as pessoas, né? É aonde fica a área de treinamento, desenvolvimento e gestão de desempenho. E comunicação interna, como monitorar as motivações internas, né? Então, aqui fica a comunicação, o endomarketing, o clima. Depois eu vou mostrar cada subsistema, né? A gente pensando nesse RH conectado e as áreas de cada macrosistema aqui. Essas áreas aqui, elas são os macrosistemas, né? Vamos dizer assim. E depois eu vou mostrar para vocês os subsistemas, né, que a gente chama. Então, comunicação interna, né, como monitorar as motivações internas, onde tem o clima também, onde faz pesquisa de clima, cultura organizacional, e o People Analytics, indicadores de pessoas, que é como os dados podem apoiar decisões estratégicas de RH. Então, as dados, as métricas de pessoas e as decisões estratégicas do recursos humanos, tá? E uma coisa importante que eu vou te falar é que é uma metodologia que eu já falei para vocês aqui, que eu testei, né? Eu testei na minha vida profissional, eu testei e foi um método aplicado, foi um método que teve resultados reais dentro das organizações, né? Efetivamente, eu usei a metodologia para estruturar o RH do zero, eu usei a metodologia e eu consegui, com ela, crescer, né, na minha vida profissional, e estruturar RHs do zero, gente, não é fácil, né? Não é algo simples de fazer quando você não tem norte. Fica muito complicado de você fazer ele solto. Então, quando você tem isso de uma forma estruturada e fácil, fica mais fácil para você, né? Quando você tem o método estruturado e aplicado, você consegue ter esses resultados reais e ser reconhecido e crescer na sua carreira. Então, eu já tenho aqui
provas concretas de como que isso aconteceu, né? Dentro do que eu entreguei e das pessoas que estiveram comigo, né, na minha vida profissional. Então, eu vou trazer alguns depoimentos importantes para vocês aqui, que são resultados reais e histórias reais de pessoas que conseguiram crescer com a metodologia. Eu vou falar da Flaviane, né, que é analista de RH, que ela fala que quando eu conheci a Nayara, eu estava no início da minha carreira e acumulava funções de DP e RH. Trabalhamos lado a lado na implementação do RH e com muito aprendizado cresci para analista pleno. E hoje eu confio no meu potencial para crescer ainda mais. Essa experiência ampliou minha forma de atuar e pensar sobre gestão de pessoas. A Thalita, né, que fala que iniciou sua carreira, né, ao lado da Nayara e tive a oportunidade de participar da implementação do RH desde o início. Com a Nayara, aprendi os principais processos do ciclo de gestão de pessoas e cresci até me tornar analista. Hoje carrego comigo uma base sólida para seguir desenvolvendo na minha carreira. Olha que legal, as duas, né, trouxeram aqui uma experiência real de que elas conseguiram, através do ciclo de gestão de pessoas, terem resultados reais, né, efetivamente aplicado na prática, um RH do zero que cresceu, que fez uma transformação empresarial e que fez uma transformação na vida dessas pessoas, dessas profissionais, né? E a gente tem outros depoimentos aqui também, né? Para passar para vocês. Deixa eu projetar aqui. A gente tem a Clarissa, né? Que fala o seguinte, que antes a experiência dela era antes a experiência dela, ela fala assim, antes a minha experiência era focada apenas em recrutamento e seleção. Quando conheci a Nayara, aprendi a olhar para o RH de forma estratégica e atuar como RH generalista. Participei da implementação de processos importantes, como plano de carreira, e aprimorei o recrutamento pensando no ciclo completo de gestão de pessoas, né? Então aí, ó, outro dado que a gente, outra prova, né, que é o depoimento que eu vou trazer para você. Veja bem que ela começou no recrutamento e seleção, que é uma porta de entrada dentro do recursos humanos, né? É, e aí, quando ela começou a trabalhar com o ciclo de gestão de pessoas, ela foi capaz de implementar um projeto, porque ela conseguiu entender como que esse projeto funcionava e como que ele se conectava como um todo, com um todo da gestão de pessoas, né? E a gente tem outros depoimentos aqui, ó, que é o da é, que é o da Flávia. O depoimento da Flávia também é muito interessante, muito positivo. Fico muito feliz quando eu vejo resultados reais, né, que comprovam a metodologia, né, que ela foi testada, né. Na gestão da Nayara, aprendi o valor de conectar DP e RH para que as áreas trabalhem de forma integrada. Essa visão mudou minha forma de atuar e me mostrou o impacto real de um RH estratégico na empresa. Olha só que legal, né, o depoimento da Flávia, né. A Flávia é um profissional de departamento pessoal. Quando ela entendeu o ciclo de gestão de pessoas, ela entendeu também a atuação dela como departamento pessoal, né? Ela entendeu o impacto dela dentro do departamento pessoal, que é também uma porta de entrada muito grande para trabalhar dentro do RH. Então, se você está dentro do DP, que é uma área muito importante, essencial, né? Eu falo que empresas vivem sem RH, normalmente, né? Mas elas não vivem sem DP. Então, você entra numa empresa como DP e depois, você conseguindo implementar ações de recursos humanos, você consegue ter uma valorização e um reconhecimento grande e a sua carreira é acelerada. Se você tem intenção de se tornar um líder de RH e você já trabalha como o responsável ou a responsável do DP, você conhecendo a metodologia, a chance de você crescer é muito grande mesmo. Então, né, o que que você vai conquistar com a metodologia? Você vai conquistar clareza nos processos, você vai ter ferramentas práticas, reconhecimento e valorização, vai ter crescimento de carreira, né? Eu já contei aqui para vocês algumas pessoas que tiveram esse crescimento real. Não é verdade, né? Isso aconteceu de fato. E eu vou mostrar para vocês aqui agora como que vocês vão colocar o método em ação num primeiro momento, tá? Então, como que você começa a colocar o plano de ação, né? Colocar o método em ação, pensando numa execução do método do ciclo de gestão de pessoa, né? De pessoas, né? Um primeiro ponto é faça um diagnóstico do seu RH, tá? Então, a primeira ferramenta, né, que é primordial na metodologia é que você tenha um diagnóstico, que você faça um diagnóstico do recursos humanos, né? Porque você precisa de entender como que está cada etapa da sua gestão de pessoas, pensando ela de forma macro lá, né? Quando eu falei do ingresso,
da estrutura organizacional, do desenvolvimento, da compensação, das recompensas, do desenvolvimento, da comunicação interna e do People Analytics, você precisa de entender como que está cada área. A partir desse diagnóstico, você vai criar um plano de ação simples, porque é simples, mas completo, tá? Pensando em todas as áreas do ciclo de gestão de pessoas e da gestão de pessoas. Porque com esse plano de ação, você vai conseguir identificar as prioridades, né? Na verdade, com o diagnóstico, você consegue definir as prioridades e dentro do plano de ação, você consegue definir aonde você vai, o que é mais urgente de você fazer, né? E aí você consegue transformar as entregas, deixa eu ver aqui, isso. Você consegue transformar cada entrega do seu projeto, que foi baseado no diagnóstico, no plano de ação, apresentável, né? Então, você consegue transformar aquela ação num projeto real, né? Porque isso vai te trazer muito mais profissionalismo, né? Muito mais segurança e maturidade frente às ações do RH. Como que está a metodologia dentro do curso que a gente vai oferecer do ciclo de gestão de pessoas, né? Ela vai estar em 7 módulos completos, né? Que você vai conseguir implementar o RH do zero, o RH completo, né? Então, o módulo introdutório, né, onde a gente vai falar dos conceitos de gestão de pessoas, a história do RH, a importância estratégica do valor da área, e é onde a gente vai fazer o diagnóstico junto com vocês, e depois o plano de ação. Então, o introdutório é a fase de implementação, tá? Então, é a base para a gente permear em todos os outros módulos que vocês estão vendo aqui. Então, o módulo ingresso, né, que é o recrutamento, seleção, integração, a estrutura organizacional, né, o desenho organizacional, organograma, visão, missão, valores, competências organizacionais, arquitetura de cargos, descrição de cargos, a compensação, né, cargos e salários, remuneração e benefícios, o desenvolvimento humano organizacional, gestão de treinamentos, gestão de desempenho, plano de carreira, comunicação interna, né, outro módulo, né, endomarketing, clima organizacional e cultura, people analytics e indicadores-chave de gestão de pessoas, fundamento de People Analytics, indicadores-chave de gestão de pessoas, dados, como que a gente usa os dados em decisões estratégicas operacionais, e aqui a gente vai fazer uma conexão do DP com o RH, como que a gente, de onde a gente tira os dados da gestão de pessoas, do departamento pessoal. Então, ali a gente explica, eu explico para vocês como faz essa conexão das duas áreas, né? Então, agora ficou ainda mais claro para vocês como que o RH está estruturado, né? Agora você entendeu que existe um ciclo de gestão de pessoas e depois as áreas macro do RH, né, que são essas aqui de cima, né, essa introdutória, ingresso, essas são as áreas macro do recursos humanos, e dentro de cada área macro do RH vem os seus subsistemas, e dentro dos seus subsistemas a gente precisa criar processos, projetos com ferramentas práticas e aplicáveis no seu dia a dia, tá? Então, você entendendo isso, fica mais fácil para você entender que a metodologia do ciclo de gestão de pessoas é a melhor, porque além dela ter sido validada em empresas reais, ela não é só uma teoria, ela realmente funciona, né? E você consegue aplicar a ideia que a metodologia traga uma capacitação em que você consiga aplicar imediatamente na sua realidade. Então, você vai ver aquela aula, você vai ver aquela aula prática, você já vai ter exercícios e ferramentas para você aplicar já no seu dia a dia. Você vai aprender e vai lá e vai aplicar, tá? Aí, ó. Aí, então, todas as entregas em relação à metodologia do ciclo de gestão de pessoas. Então, olha só que tanto de coisa que o curso e a metodologia vai trazer para você. Então, no módulo introdutório, a gente vai trazer uma planilha do diagnóstico organizacional, uma do plano de ação, essa que eu já mostrei para vocês, né? Eu vou trazer para você a política geral de gestão de pessoas. Então, vou trazer uma política macro da gestão de pessoas, né? Acabei de falar de um exemplo aqui de um modelo, né? Então, um modelo de solicitação de vaga, um anúncio de vaga no Canva, né? Roteiro de entrevista por competência, painel de vagas para você fazer o controle da sua vaga, né? Painel de gestão de vagas, modelo de avaliação do período de experiência, modelo de apresentação de integração básica, política de recrutamento e seleção, e tudo no módulo ingresso, tá? E na estrutura organizacional. Como que você faz a estrutura organizacional? Sempre, eu vou, né, o curso sempre vai fazer uma apresentação do que é aquele macrosistema, do que é aquele subsistema, e vai te trazer ferramentas práticas para você usar ela no seu dia a dia, tá? Então, o passo a passo para construir uma identidade organizacional, missão, visão, valores, como que você constrói a missão e valores
visão, missão, valores da sua empresa. Um cardápio de competências organizacionais, porque existem as competências organizacionais da empresa, existem várias formas de você desenhar as competências organizacionais da sua empresa, que eu já estou dando um spoiler, né? Já te dando uma dica sensacional em relação à estrutura organizacional. Existem as competências globais de uma organização, né? Que é um jeito mais simples de você conseguir começar a implementar a competência. Então, quando a gente fala de competências globais, é importante você ter uma lista de várias competências, os seus significados, atitudes, comportamentos esperados, para você conseguir trazer essas informações para a sua alta gestão e conseguir definir quais serão as competências globais da sua organização. Essa é a primeira fase de um desenho de competências. Depois, você pode desenhar as competências organizacionais de cada cargo. Também pode fazer, né? Mas no primeiro momento a gente sempre começa depois melhora, né, gente? Então eu estou dando esse exemplo de como, por que serve esse cardápio de competências organizacionais. Arquitetura de cargos dentro do Excel, que é a base para você fazer um plano de carreira, modelos de descrição de cargos. Aí no módulo de compensação, tabela salarial, como que funcionam as progressões salariais, política de remuneração, política de benefícios. No módulo de desenvolvimento, matriz de treinamentos internos, modelo de plano de carreira, modelo de solicitação de movimentação de pessoas, modelo de avaliação de desempenho, né? Porque aí vamos conectar de novo o ciclo de gestão de pessoas e metodologia. Não tem como fazer a avaliação de desempenho se você não tem a sua estrutura organizacional minimamente organizada. Você precisa de ter os cargos estruturados, formalizados. Muitas empresas que estão... E outra coisa, a empresa está começando, não. Às vezes a empresa já tem um tempo de atuação e ela tem cargo de pessoas ocupando, fazendo mesmas funções com cargos diferentes. Então, eu vou ensinar para você, né, como que você organiza isso dentro da sua organização, tá? Para que você consiga fazer a avaliação de desempenho, porque é conectado, né? É, modelo de plano de desenvolvimento individual, que é o PDI, na comunicação interna, programa de endomarketing, modelo de campanhas no Canva, como que você faz uma pesquisa de clima, roteiro de entrevistas de desligamento, exemplo de relatórios de entrevistas de desligamento, e no People Analytics, uma planilha, né, para você conseguir fazer os dados de turnover, headcount, absenteísmo, além de conseguir trazer dados demográficos de idade, gênero, tempo de casa. Olha que tanto de coisa, gente. Não é possível que você não está achando sensacional esse curso e essa metodologia que a gente está trazendo para você. Esse é o modelo de descrição de cargo. O que eu quero mostrar para você que esse modelo de descrição de cargo é o modelo da metodologia, tá? Porque ele tem informações muito... ele é um modelo muito completo porque ele está pensando no ciclo de gestão de pessoas, tá? Então, ele vai trazer o nome do cargo, a descrição sumária, para quem essa pessoa reporta os objetivos específicos e as principais funções. Descrição de cargo é algo que é a base para você conseguir alinhar o perfil da sua vaga de forma mais fácil. Então, ó, conectei mais uma coisa. Então, se você tem uma descrição de cargo e ela é igual a essa aqui, né? É baseada numa metodologia e está conectando com todas as outras áreas do RH, vai fazer muito, vai ser muito mais assertivo para você nos seus processos seletivos. Então, você percebe, olha, a gente já tem um perfil geral do cargo como formação, a gente já tem tempo de experiência, a gente tem experiências específicas desse cargo, né? Que essa experiência específica já pode ir, que ela é um resumo, né? Já pode ir para o seu anúncio de vaga que está lá no Canva, o modelo já, tá? Aqui eu já coloco as competências organizacionais globais. Lembra que eu falei do cardápio? Olha como é que eu conectei de novo. Já coloquei aqui. Para que funciona isso? Quando eu for fazer entrevista, eu já vou entrevistar fazendo perguntas alinhadas a essas atitudes que estão aí dentro da descrição, né? Olha que estratégico isso. Se você tem que apresentar e tem que aplicar, né, gente? Não adianta só apresentar. Se você tem isso em mãos, isso te traz uma clareza das suas ações. É por isso que eu falo que o seu operacional, ele precisa ser estratégico. Quando você vai fazer um recrutamento e seleção, o recrutamento e seleção se torna estratégico quando você tem isso aqui. Aí aqui também na descrição de cargo tem indicadores de desempenho, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos de indicadores de desempenho para o profissional de RH. Então, tempo médio de fechamento de vaga, eu tenho um conceito aqui e qual é a fórmula, cumprimento do plano de ação de RH, né, e porcentagem de avaliação de desempenho realizadas. Aqui são só exemplos, né, e aí a gente tem várias descrições, modelos prontos, mas a gente ajuda você a construir. E aqui as habilidades técnicas, né, o que a pessoa precisa saber, por exemplo, pacote Office, informática, conhecimento de folhas, conhecimento de sistemas de RH, elaboração de relatórios, dashboard, aplicação de entrevista, avaliação de desempenho, noção de legislação trabalhista e benefícios.
entenderam, gente, como que tem conexão. E aqui eu tenho uma outra entrega interessante aqui, que a gente faz dentro do curso, né, da metodologia, que é já um painel ali de vagas, né, na verdade, um dashboard que vem do painel de vagas, da gestão de vagas, que você já pode usar para você apresentar para os seus líderes, para a sua diretoria, de como andam as suas vagas aí na sua empresa. Então, vagas em aberto, tempo de fechamento de vagas, vagas abertas por recrutador, como está o seu funil de processo seletivo, né? Onde que está agarrado mais aí, né? Se é dentro da área, né, dos reprovados, da fase inicial, da triagem, enfim, do anúncio, das entrevistas com os líderes, porque às vezes, né, a gente acontece demais, né, gente? Ô, gente, como que a gente vive isso, né? Onde está a minha vaga? O RH que está com a vaga parado, né? É uma realidade, sim, muito forte na nossa área, né? E aí, com isso aqui, você consegue mostrar que a maioria das suas vagas estão, às vezes, no líder que não faz a entrevista, né? Que não entrega o que ele precisa de fazer, porque na metodologia eu te ensino que o líder, ele é o que escolhe o profissional, né? Não é você que faz, não é você responsável por nem selecionar, você é o que apoia efetivamente, né? Nem, nem medir, né? Nem desligar. Você é o que dá esse suporte através de uma metodologia que vai ser consistente aí e coerente para você trazer para a sua organização, para a estruturação do seu RH, tá? Dentro de tudo que eu falei, aqui são só alguns modelos, tá, gente? Tem muita coisa, né? Esses que eu acabei de mostrar é um exemplo de alguns modelos que eu quis conectar com, com as entregas, tá? Então, são 128 aulas, são 2 anos de acesso na plataforma, modelos prontos, como eu te mostrei, checklists prontos, porque não é só planilha, né? A gente tem documentos, né? E acompanhamento, tá? Então, dentro da plataforma, você vai ter esse acompanhamento se você tiver dúvida, né? Então, a gente tem aí um suporte que vai te ajudar com as suas dúvidas, né? Em relação ao desenrolar aí do método. Então, essas 128 aulas, elas vão estar divididas entre todos os módulos macro do ciclo de gestão de pessoas. Então, introdutório, ingresso, estrutura organizacional, compensação, desenvolvimento, comunicação interna, people analytics, indicadores. E aí você vai aprender e aplicar cada etapa do ciclo com essas ferramentas práticas. E além de ferramentas práticas, a gente vai trazer cases reais, tá? Casos reais. Eu vou trazer para vocês atualização de mercado. Eu vou trazer para vocês é, não é só a aula fria, né? Eu quero estar com vocês como parceira e mentora da evolução. Então, vou trazer dados atuais, né, nas aulas para vocês terem e estarem atualizados como profissionais de RH, tá? Então, como é um curso extenso, né? A gente está na primeira turma agora, essa abertura da primeira turma. Eu precisei de criar uma programação para que essas aulas fossem apresentadas para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui. E aí, como que vai ser? É, como que vai funcionar a programação do curso, né? Os módulos serão liberados de uma forma gradual para que você possa absorver e aplicar cada etapa antes de avançar para a próxima, né? Então, o início das aulas para essa primeira turma vai ser 10 de novembro. A gente tá abrindo as inscrições hoje, tá? Para essa primeira turma. E eu vou te falar depois aqui que a gente tem condições exclusivas para essa primeira turma, né? E sempre que os módulos forem liberados, você vai receber um e-mail sendo avisado que o módulo já está liberado na plataforma e você vai poder já visualizar. Mas o módulo também, a liberação do módulo, ele tem a ver também com o avanço e evolução que você vai ter, né, dentro do processo de implementação do RH, tá? Então, a partir também desse contexto, né, a gente entendeu, criou, né, essa programação, tá bom? Então, os módulos, né? Então, módulo 1, que é o introdutório, né, que eu já falei para vocês, que é onde está o plano de ação, a gente vai falar dos conceitos de gestão de pessoas, ele já está liberado no dia 10 de novembro. E o módulo 2, que é o ingresso, liberado após de 15 dias, o módulo 3, estrutura organizacional, 30 dias, o módulo compensação e benefícios, 45 dias, o desenvolvimento, 60 dias, o comunicação interna, 75 após o início das aulas, né, e o módulo People Analytics, 90 dias após o início das aulas, tá bom? Então, essa é a programação de todo o curso aí para você poder se organizar para poder assistir. E aí você se perguntou, né? Aí você se pergunta, gente, mas é realmente muito completo o curso, ele dá toda a estrutura do RH, tá? A gente já está chegando no finalzinho aqui. Dá toda a estrutura do RH, realmente eu vou aprender sobre os recursos humanos e quanto que custa, né?
quanto que custa, quanto que o que que a Nayara está trazendo aí. Ela já conseguiu me convencer que é uma ferramenta boa, que é uma ferramenta completa, que é uma metodologia que funciona. Então, quanto que vai custar? Vou mostrar para vocês agora que a gente fez algo que pudesse atender vocês, né, que pudesse agregar valor para você, né, que a minha intenção é trazer realmente minha missão, que é que você domine o RH na prática, seja um profissional valorizado, reconhecido e bem remunerado na área, e eu consiga transformar a sua vida. Então, o curso, ele é tão extenso que ele se iguala a uma pós-graduação, né, dentro do recursos humanos. E aí, hoje uma pós-graduação, ela gira entre 4 e 10 mil reais, né? Então, o curso, o valor real dele é de R$ 1.887. A gente está dando um desconto de mais de 60% porque é a primeira turma. Então, a gente está, como é um projeto novo, né, e um curso novo mesmo, né, que eu criei a partir da metodologia, a gente dá uma condição exclusiva dele ficar por R$ 697, o que vai dar, né, se você quiser dividir para caber realmente no seu bolso aí, e um valor, né, que eu tenho certeza que você que está trabalhando no RH ou quer iniciar na sua carreira, ele é muito baixo perto do valor que você vai conquistar fazendo esse curso. Então, 10 vezes R$ 69, se você quiser dividir, que dentro da plataforma é possível. E além disso, você tem 2 bônus exclusivos, que é 2 horas, né, de mentoria com um profissional de administração de pessoal, de departamento pessoal, que vai te trazer conhecimentos práticos da área, e outro profissional, mais 2 horas de mentoria, né, de uma aula sobre segurança do trabalho e NR1, que é sobre a saúde mental no trabalho, né, e os riscos. Então, a gente vai trazer também esse profissional para falar. E os 5 primeiras pessoas que fecharem, gente, se você está aqui assistindo até agora, porque eu tenho certeza que você acreditou na metodologia, você vai comprar o curso, porque você entendeu e confiou e sabe que eu estou genuinamente aqui querendo ensinar tudo que eu sei de recursos humanos para você. Os 5 primeiros vai ter uma mentoria estratégica ao vivo, em grupo, tá? Os 5 primeiros alunos comigo, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver em relação ao módulo, você vai ter nessa mentoria ao vivo, tá? Então, não perde tempo e já começa aqui a clicar. Daqui a pouco nós vamos mandar os links aí para você fazer a compra do seu curso, tá? A gente vai mandar no grupo VIP, mas vai estar disponível lá no Instagram. Já, se você já não perde tempo, não. Se você quer ser esses cinco pessoas, um desses 5 sortudos aí, né? E na verdade não é sortudo, não, é proativo, enfim, que quer investir na sua carreira. E aí, às vezes, a gente fica pensando assim, né? Mesmo, né, com tudo que eu falei aqui, você fala assim, ah, eu não tenho experiência, né, o suficiente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não tenho experiência o suficiente, né, é, eu não sei como que eu vou conseguir aplicar, mas justamente por isso, eu vou até aparecer aqui, que eu acho que é mais importante. Eu não tenho experiência, né, eu não sei como que eu vou fazer para aplicar, porque eu não sei nada. É justamente por isso que o curso foi criado, né, então se você não tem experiência, você vai passar a ter com a metodologia, né? Meu RH é muito pequeno e eu não sei se eu consigo aplicar tudo. Muito pelo contrário, se a sua empresa é pequena, você tem que começar agora, né? Ter esse método que vai te ensinar do zero em empresas menores a aplicar tudo. Você vai ter até mais facilidade com a metodologia, né? Ah, não sei se eu vou dar conta de todas as aulas, né? As aulas ficarão gravadas e você vai ter até 2 anos de acesso dentro da plataforma, né? Eu já vi outros cursos e nada mudou. Só que é diferente, né? Porque a metodologia, ela é uma metodologia prática. O que eu vou te ensinar eu vou te ensinar os conceitos, né? O porquê daquela área conectada com todas as áreas do RH e vou te ensinar a aplicar isso lá dentro da sua rotina do recursos humanos, tá bom? E para fechar, né? Eu vou trazer mais 2 depoimentos aqui de pessoas que realmente conseguiram aplicar, né? Deixa eu projetar aqui. De pessoas que conseguiram aqui, que tiveram resultados, né, reais dentro do RH. Então, a gente está falando da Bia, né, da Beatriz, que trabalhou junto com a Nayara, né, que ela fala na implementação de processos estratégicos, como avaliação de desempenho, People Analytics. Foi uma experiência de muito aprendizado, que ampliou minha visão de RH e fortaleceu minhas habilidades analíticas e estratégicas. A Bia é um exemplo real de uma pessoa que começou dentro do departamento pessoal, numa empresa menor, que estava em fases iniciais, né, uma empresa que tinha só ações mais voltadas para DP, e aí com o ciclo de gestão de pessoas ela conseguiu
implantar 2 áreas muito importantes dentro da organização. Ela teve visibilidade, conseguiu oportunidades melhores no mercado, cresceu efetivamente na área, né. Então a gente tem essa prova aí viva de que funciona. E a gente tem a Kátia, né, a Kátia também é um resultado muito positivo da metodologia, né, uma prova, um depoimento muito, como é que fala? Gratificante, né, da minha carreira. Então, ela fala o seguinte: "Minha trajetória no RH sempre foi diretamente com o departamento pessoal. Quando eu e Nayara começamos a nossa parceria, conheci o método do ciclo de gestão de pessoas e começamos a integrar DP e RH de forma estratégica e olhar para a gestão de pessoas de um jeito mais completo. Esse aprendizado foi essencial para que eu pudesse crescer na minha carreira e assumir a liderança do setor." Então, a Kátia é um exemplo excelente de uma profissional que ela, eh, que ela começou dentro do departamento pessoal, fazendo folha de pagamento, e depois que ela estruturou o ciclo de gestão de pessoas comigo, né, ela como responsável do DP, ela começou a ter uma visão muito mais clara do RH e da gestão de pessoas através do ciclo, e conseguiu se tornar a líder da área. Tá bom? Aí você está pensando assim, mesmo assim, eu ainda estou na dúvida, eu não sei se eu vou conseguir fazer, eu não tenho, não sei, eu não tenho muito tempo, já te falei que tempo não é desculpa, né, porque você vai ter muito tempo para fazer, né, tudo vai estar disponível por um tempo. Mas mesmo assim, eu acho que eu não tenho tempo, deixa eu projetar aqui, eu acho que eu não tenho tempo e eu não vou conseguir, não vai dar certo, então eu tenho algumas garantias para te dar, para você que está com dúvida aí. Eu tenho as garantias, eu tenho uma dupla garantia, que é a garantia incondicional. Então, se você, em 30 dias, se você não gostar, você entrou lá na plataforma, não gostou, não se identificou, a gente devolve o seu dinheiro 100%, sem burocracia, sem questionar. E aí, em 90 dias, a gente tem outra garantia condicional, que é a garantia de 6 meses, né? Vamos dizer assim, que é 90 mais 90 dias. Que é que nos primeiros 90 dias você terá acesso às aulas, plantões de dúvidas e as atividades práticas aplicando o método no seu ritmo e dentro de sua realidade profissional. E aí, nos próximos 90 dias, a ideia é que você aplique, né, tudo que você aprendeu, a gente está dando um tempo para que você teste, né? E se você, mesmo assim, em 60 dias, aplicando tudo, é, fazendo todas as atividades, tudo que foi proposto no curso, participando das mentorias, dos exercícios, né, de tudo que a gente está aplicando ali durante a metodologia, com a metodologia, você mesmo assim não gostou, tem que participar de tudo, tá, gente? Tem que ter feito tudo, ter feito todos os exercícios, a gente devolve também o dinheiro para você, tá bom? E olha só que interessante, né? O risco, ele é todo meu e o resultado é todo seu, porque eu acredito na metodologia, eu sei que é uma metodologia que vai te entregar e vai te dar resultado real. Por isso que eu tô aqui, enfim, esse tempo todo falando, porque eu sei que é muito promissor, tá? Então, a decisão é sua agora. Você tem 2 caminhos, né? Continuar sozinha, fazendo a tentativa por erro, continuar como eu, Nayara, há muitos anos atrás, né? Lá no início da minha carreira, e eu queria ter esse momento, juro, comigo mesma hoje, para poder ter essa oportunidade de acelerar minha carreira, ou seguir um método validado, que já estruturou RHs completos, né? Então, se você quer dominar a sua carreira no RH, se você quer ter essa oportunidade, esse é o momento. Então, entra lá, né, no link de vendas aí, que vai ter, aqui a gente vai disponibilizar agora, e faça a maior aquisição que você vai fazer na sua vida em relação ao recursos humanos. Não perde tempo, que é sobre o método ciclo de gestão de pessoas, tá? Então, já entendeu que o seu crescimento não vai depender de sorte, ele depende de clareza, método e visão, tá? E vai depender de você tomar a decisão certa sobre a sua carreira, porque essa frase eu uso para tudo, para todos os projetos, para tudo que eu apresento em relação à gestão de pessoas, que o seu futuro é o que você faz hoje. Então, tome essa decisão de mudar a sua vida profissional no RH, de realmente crescer, tá bom? Clica logo lá, vem comigo, continua me seguindo. Adorei esse momento com vocês, foi muito especial e importante. Eu estou aqui realmente para cumprir a minha missão. Então, vem comigo. Obrigada por esse momento. Boa noite, pessoal.